Opa, e aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para falarmos de 4 possíveis novos destinos para Damian Lillard. Com o Miami Heat fora da jogada, pelo menos nesse exemplo aqui que a gente vai citar, a gente vai levar em consideração o fato de que as negociações com a franquia da Flórida não andaram como se esperava. Claro, muitas franquias querem Damian Lillard, mas acontece que o Lillard só quer o Miami Heat. Porém, será que o Miami Heat tem as peças que o Portland Trail Blazers gostaria de receber para que essa troca fosse possível? No momento, acredita-se que não. E muitos dizem que uma terceira equipe precisa ser envolvida. Mas e se o Damian Lillard não fosse para o Miami Heat, se ele cedesse e fosse para um outro destino? É sobre essas 4 equipes que nós vamos falar a respeito disso hoje, porque esses rumores podem ter fundamento e mais do que isso, vamos dar a nossa opinião de qual o melhor destino para o Dame Dollar. Mas antes da gente começar o nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. E comenta aqui, se você fosse o Damian Lillard, para qual franquia você iria? Você aguardaria mais uma proposta ou tentativa do Miami Heat? Ou você ficaria no Portland Trail Blazers? Bora conversar? Bora falar de basquetinho. Bom pessoal, vamos aqui falar a respeito do primeiro time. Lembrando que todos esses times que a gente está falando têm algum fundamento. Inclusive, jornalistas importantes disseram que rolam burburinhos ou negociações para que isso seja possível. O único impeditivo, o próprio Damian Lillard, que, repito, gostaria sim de se juntar a Jimmy Butler, Bam Adebayo e Erik Spoelstra para brigar pelo título, pelo menos, da Conferência Leste. O primeiro time do qual nós vamos falar talvez seja o meu preferido, Brooklyn Nets. Muitos dizem que a boa relação dele com Mikal Bridges, além, é claro, de todo o entorno que ele teria interessante para poder produzir bem, é uma possibilidade. Até porque eles têm peças para oferecer e tem peças que o Portland Trail Blazers muito provavelmente iria gostar de ter. Ou então, escolhas de draft, por exemplo. Muitos dizem que nessa troca poderia ser envolvido Ben Simmons, 2 escolhas de primeira rodada e mais um jogador interessante para que o Portland Trail Blazers construísse o seu futuro e fosse minimamente competitiva nesse presente. Até porque eles não podem prejudicar o desenvolvimento de Scoot Henderson, a terceira escolha do draft da equipe, que muito provavelmente deve ser o franchise player com a saída do Damian Lillard. Além de, claro, Mikal Bridges, um grande amigo do Damian Lillard, ele também teria ao seu redor jogadores experientes como Royce O'Neal, Spencer Dinwiddie e também Cam Johnson. Por exemplo, o Cam Johnson e o Mikal Bridges têm uma eficiência altíssima nos arremessos de bolas triplas. E mais do que isso, eles também têm o Nicholas Claxton, que é um excelente defensor. Principalmente é um defensor versátil, que pode ajudar bastante o Damian Lillard a não ficar tão exposto durante as partidas. Fato é que eu gostaria de ver ele no Brooklyn Nets, porém acho que ele não estaria próximo de ser campeão. Eu acho que ele estaria alguns passos à frente do que se ele ficasse no Portland Trail Blazers, mas eu acho que em algum momento da carreira recente do Damian Lillard nós já vimos ele com um time em um nível parecido com esse Brooklyn Nets, e se ele quer conquistar um anel, esse não seria o lugar para ele. Eu só gostaria de ver ele no Brooklyn Nets, porque é uma franquia que eu tenho certa simpatia e seria maneiríssimo ele vestindo preto e branco. Mas agora vamos falar de outra franquia, o Toronto Raptors. Outro time interessante, seria maneiríssimo ver ele com aquele uniforme preto e vermelho, até porque também não fugiria muito daquilo que a gente já via recentemente do dólar. Mas bom, a gente está falando de um Toronto Raptors que trata muito bem os seus jogadores, sejam eles estrelas ou não. Então muito dificilmente eles vão topar uma troca. Porém, muitas franquias estão de olho em OG Anunoby, e não só nele, mas em outros jogadores que a franquia possui para poder envolver nessa troca. Muito provavelmente esse seria o cenário ideal para o Portland Trail Blazers, mas talvez não fosse para Damian Lillard. Claro, ele teria muita competitividade, uma franquia que foi campeã há não muito tempo atrás, mas acima de tudo ele teria ali jovens jogadores que também respondem no presente, como por exemplo Scottie Barnes e também o Pascal Siakam, nesse sim mais experiente, que também contribuiria muito para a competitividade e um possível título, pelo menos, de conferência do Damian Lillard. Porém, é inevitável. Provavelmente o Portland Trail Blazers iria querer envolver o Gary Trent Jr. e também o OG Anunoby. Peça essa que é muito valiosa para o Toronto Raptors. E bom, talvez eles não queiram um jogador tão caro como é o Damian Lillard, pelo menos nesse momento. A ideia deles é transformar o Scottie Barnes no armador titular dessa franquia. E caso o OG Anunoby se mantenha por lá, continue por lá, ele tenha mais protagonismo ofensivo. Eu não sei se isso daí vai dar muito certo não, mas eu sei que se o Damian Lillard pisasse lá, a ideia de Scottie Barnes como
seu principal armador certamente iria por terra, mas pensa bem como ficaria o Portland Trail Blazers. Jusuf Nurkic ou Anunoby, que por exemplo iria nessa troca, Scoot Henderson, né? Jeremy Grant e também Anthony Simons. É um time que daria certo caldo ali. Claro, o ideal é você ter o Damian Lillard, mas já que ele pediu troca, vamos falar de um cenário em que ele não está nem no Portland Trail Blazers, nem no Brooklyn Nets, nem no Toronto e nem no Miami. Vamos falar agora a respeito de uma possível mudança para o New Orleans Pelicans. Nesse caso, que eu acho que é uma possibilidade menos real, mas ainda assim é uma possibilidade, CJ McCollum voltaria para o Portland Trail Blazers e o New Orleans Pelicans ofereceria 3 escolhas de primeira rodada de draft para a equipe do Oregon, ou seja, 2024, 2026 e 2027 via Milwaukee Bucks. Em contrapartida, claro, Damian Lillard estaria ao lado ali de algumas estrelas, como por exemplo Zion Williamson e Brandon Ingram. Acho que esse trio saudável poderia dar o que falar na NBA. Além, é claro, que o New Orleans Pelicans tem outros jogadores ali que participam da rotação muito interessantes. O Damian Lillard teria um espaço interessante ali, até porque eles também não têm um armador. CJ McCollum vem armando a equipe do New Orleans Pelicans e ele não é um armador de origem. Então, o Damian Lillard teria muito a contribuir com o New Orleans Pelicans, porém, ele teria mais dificuldades na Conferência Oeste e acho que o melhor caminho para ele seria jogar no Leste. Ele teria muito mais chances de, com tranquilidade, disputar um playoff com frequência e mais do que isso, chegar, quem sabe, a uma final de NBA também com mais facilidade. A gente sabe que existe o Milwaukee Bucks, o Boston Celtics, não é tão simples assim, mas eu acho que a Conferência Oeste tá feroz demais e o Damian Lillard teria que ir para um time já com, digamos que uma vaga quase que certa ali no Oeste para poder fazer sentido. E por falar em fazer sentido, essa troca não faria tanto pro Portland Trail Blazers, já que o CJ McCollum provavelmente seria titular da equipe, o Anthony Simons teria que vir do banco e não tem como ele jogar de ala, já que ele não tem altura para isso, e mais do que isso, pelo contrato do CJ McCollum, o Portland Trail Blazers ficaria um pouquinho mais engessado por 2 anos. Então, muito provavelmente, eles não seriam tão competitivos, mas eles teriam as escolhas futuras de draft, que muito provavelmente é algo que eles buscam. E agora, vamos falar para aquele que para mim não é o meu favorito, mas é um que possa fazer mais sentido. Vai tornar o Damian Lillard competitivo e a equipe em questão, que é o Philadelphia 76ers, teria uma carta para poder oferecer para o Joel Embiid ficar por mais tempo. Sim, vamos cogitar aqui Damian Lillard jogando ao lado de Joel Embiid. Philadelphia 76ers teria que oferecer um Tyrese Maxey, por exemplo, é claro. Teria que resolver essa situação do James Harden. Eu até acho que o Harden poderia jogar com Damian Lillard, mas eles teriam que melhorar bastante a equipe no geral, defensivamente falando, para que essas coisas sejam possíveis. Jogar ali com James Harden, com Damian Lillard, poderia ser um problema, mas você sempre parte daquele pressuposto de, beleza, a gente vai ter dificuldade de marcar, mas será que eles vão conseguir marcar a gente? Esse trio seria mortal, apesar de que a situação do James Harden não é muito favorável, e por mais que ele não tenha negociado com nenhuma outra franquia, ainda tem burburinhos de que ele pode nem jogar. Então vamos partir do pressuposto de que eles vão dar um jeito e o James Harden estará fora. Eu ainda acho que vai ser muito interessante, mas talvez se desfazer de Tyrese Maxey não seja a melhor escolha. É claro que o Damian Lillard é muito mais jogador do que ele, mas eu acho que o Philadelphia 76ers, do jeito que tá tentando convencer o James Harden a se manter na franquia, vai tornar eles mais competitivos e mais próximos do título do que se eles perderem, por exemplo, Harden, Maxey e adquirirem Damian Lillard. Eu acho que o Lillard no momento tá numa fase aí muito melhor do que a do James Harden, que continua sendo excelente jogador, excelente armador, passador, assistente, mas o Damian Lillard, ele tem aquele caráter decisivo, e mais do que isso, se as coisas apertarem para o Joel Embiid, eu confio mais nele nas bolas de 3 hoje do que no James Harden atual. Então, tendo tudo isso em vista, eu acho que esse seria o melhor lugar para ele. Seria bom para o Joel Embiid, para a franquia, para os torcedores, para o Damian Lillard, mas é fato, o melhor lugar que ele deve estar é o Miami Heat. Por isso eu entendo essa insistência dele, jogar ao lado de um treinador tão competente, de um Bam Adebayo que é excelente defensor e de um Jimmy Butler que também faz um pouco de tudo em quadra e com muita competência. Eu acho que o Damian Lillard seria a peça que falta para eles, principalmente tendo a ideia de que o Miami Heat perdeu o Strus e também perdeu o Gabe Vincent para os Lakers e para o Cleveland Cavaliers, não necessariamente nessa ordem. O Damian Lillard seria o encaixe perfeito, aquele armador também que o Miami Heat não teve, nem com Kyle Lowry, uma tentativa de ter uma estrela na sua franquia, mas que já estava um pouco passado ali do seu auge, não conseguiu corresponder como muitos esperavam, apesar de ter tido bons jogos aí de playoffs. Mas o fato é de que eu tô ansioso para essa mudança, eu acredito que ela é uma questão
de tempo, e por mais que as negociações estejam travadas, algum time deve se envolver nessa negociação. Muitos dizem que o próprio Toronto Raptors quer contar com Tyler Herro, e a gente vai falar a respeito desse tema aqui no canal também. Mas por hoje é só. Deixa aí nos comentários onde você gostaria de ver Damian Lillard, e se o Miami Heat não conseguir avançar nas negociações, você gostaria que ele ficasse em Portland e jogasse ao lado do Scoot Henderson, ou você gostaria de ver ele nessas 4 possibilidades: Toronto, Pelicans e também 76ers ou Nets, né? Falei Pelicans, é Pelicans, mas enfim, deixa aí nos comentários, bora falar de basquetinho. Muito obrigado pela sua audiência aí, falou!